Bom dia, meninos do segundo ano, tudo bem? É a professora Elisvane. Nossa aula de hoje é sobre técnicas agrícolas. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a história da agricultura no estado de Goiás. Vou tentar contextualizar aí um pouco essa margem histórica e também pontuar como nós estamos hoje em questões de produção. É importante nesse contexto a gente falar um pouquinho aí da história indígena. O nosso estado, a nossa região centro-oeste, ela é marcada por um grande massacre entre os indígenas que ocorreu aí por volta do século XVIII, quando expedições adentraram o Brasil e foram conhecer as regiões. Essas expedições, reconhecidas como os bandeirantes, que eram financiados pela coroa portuguesa, eles chegaram, né, nas regiões do Brasil, inclusive aqui onde é Goiás, e encontraram muitas riquezas. No entanto, havia aproximadamente aqui 20 tribos diferentes que já habitavam, né, as regiões e exploravam solo, exploravam nossas águas, só que de uma forma sustentável. Os índios usavam, né, utilizavam a natureza ao seu favor. Os índios aproveitavam a diversidade de espécies vegetais e a agricultura deles era o suficiente para abastecer somente a população indígena, então não era necessário uma produção em grande escala. Então não degradava o ambiente, não degradava o solo e não gastavam em excesso as nossas águas. Mas com a vinda aí dos bandeirantes e também colonos que queriam utilizar os solos para a pecuária e para produzir em grande escala, teve aí um massacre, né, de milhões de indígenas. E hoje, olá, eu vou tentar continuar aqui a nossa aula. E no estado de Goiás, hoje nós temos 3 etnias restantes das 20 tribos. Eles são amparados por lei. A etnia Avacanoeira, a etnia Carajá e a etnia Tapuiá. Todos estes, eles já mantêm comunicação com a população goiana, realizam pequenos comércios, vendas de cerâmica, por exemplo, mas eles ainda buscam sobreviver das condições de caça, pesca e também da pequena agricultura. A FUNAI é um órgão responsável por monitorar, por acompanhar aí as comunidades indígenas e também por garantir aí o direito do uso da terra por eles mesmos. Então, as áreas são limitadas e são resguardadas o direito de uso daquelas tribos indígenas que restaram. Então, para quem quiser pesquisar aí um pouquinho mais, pode ir no site da FUNAI, a Fundação Nacional de Amparo ao Índio. E vocês podem estar aí conhecendo um pouquinho mais sobre esses direitos indígenas e sobre a cultura indígena. Todas as áreas do Cerrado, elas são áreas que são consideradas aptas à produção agrícola. Isso significa que nós temos mais de 50 milhões de hectares de terras que são incorporados para o processo produtivo. Durante um longo tempo, o estado de Goiás conseguia manter aí em condições favoráveis tanto a vegetação do cerrado e áreas que eram utilizadas para pastagens. Com isso, criação de gado, né? Gado de corte, gado para o leite. E buscava se manter aí as características do cerrado também, até né, há muito tempo. No entanto, houve expansão da produção no estado de Goiás, com a vinda de pessoas de outras regiões do Brasil, inclusive da região sul,
E quando chegou aqui nos nossos solos, né, reconheceu aí que poderia ser feito um manejo adequado, corrigindo acidez, corrigindo salinidade e produzir grãos. O Brasil ele tem um interesse muito grande em monoculturas para abastecer tanto o consumo interno como também o consumo externo. E com isso o Brasil expandiu essa produção e Goiás foi junto. Então Goiás expandiu aí as áreas agrícolas na produção de soja, que foi o cargo-chefe, né? A maior produção é em soja, mas produz também outros cultivos. Tem destaque o milho, o arroz, o café, o feijão, a mandioca, sorgo, tomate, algodão, cana-de-açúcar. Inclusive a cana-de-açúcar ela vem adentrando aí muito em Goiás devido às usinas sucroalcooleiras terem áreas extensas para produzir e com isso ter maior produção de biodiesel, desculpa, no caso biocombustível, que não é biodiesel não, é biocombustível, que o caso é o álcool, a partir da cana-de-açúcar. Só que o alimento que abastece a mesa do brasileiro, o alimento que nós consumimos, são ideais para a nossa saúde, os legumes, as hortaliças, as frutas. Então, esses alimentos eles são produzidos principalmente na agricultura familiar. Um problema que nós temos aí, que eu vou ressaltar antes de falar da agricultura familiar, é que com a expansão da agricultura, a expansão da pecuária, foi necessário o desmatamento. E hoje nós sabemos que tem várias queimadas, algumas queimadas que são criminosas. Isso tudo, quem perde com isso é o próprio ser vivo. Então, nós estamos perdendo aí a biodiversidade do cerrado, incluindo vegetais, incluindo animais, espécies que talvez no futuro próximo não existam mais devido a essa expansão. Então é necessário que nós tenhamos medidas de produção que aproveitem as áreas já que são desmatadas para não desmatar mais do que já está desmatado. Então nós podemos aí aproveitar com um manejo adequado do solo, um uso adequado e sustentável da água. Então nós temos o direito de usar, mas nós não temos o direito de esgotar. Nós temos que garantir isso. Goiás produziu na safra de 2019 e espera para a safra de 2020 mais de 24 milhões de toneladas de soja. Esses dados foram fornecidos pela Conab e quando a gente chega a um patamar de produção, não se espera-se que essa produção diminua, então espera-se que só cresça. Então nós temos aí uma perspectiva de crescimento maior ainda nessa área de produção de grãos. Como eu tinha dito antes, os alimentos principais da nossa dieta, que são os legumes, as hortaliças, as frutas, arroz, feijão, esses condimentos que vêm para o nosso prato, goiano, brasileiro, ele é produzido principalmente pela agricultura familiar. Goiás, né, já no censo aí de 2006, levantado pelo IBGE, ela já possuía mais de 88 mil estabelecimentos de agricultura familiar. Isso significa que nós temos aí mais de 195 mil pessoas recebendo sustento direto aí da agricultura familiar. Então, esse é um setor responsável pela maior parte da produção estadual, né, de mandioca, de leite de cabra, de leite de vaca, de arroz e de vários outros produtos, suínos, aves. A agricultura familiar é muito importante em Goiás, não só para a cultura de vegetais, mas também para a produção aí de animais. E a agricultura familiar, ela nem sempre teve apoio das políticas
voltadas para a agricultura e ela acaba que sofre, né, impactos com isso, porque nós sabemos que é necessário recursos financeiros para se produzir. E nem sempre as famílias elas têm condições aí de manter as grandes culturas, porque nós sabemos que tem ano que tem perdas, tem ano que mal dá para repor aí os gastos que foram feitos durante o ano. Até eu destaquei aqui que grande parte das políticas que são voltadas aí para a arte e agricultura vem para a concentração fundiária, ou seja, quem produz em grande escala. Historicamente, né, a agricultura familiar, eles não eram contemplados com políticas agrícolas, como, por exemplo, crédito rural, seguro de produção. Mas desde 1996, a agricultura familiar ela é resguardada pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e de 2006 para cá houve estabelecimento aí de diretrizes que ajudam aí nesse processo de políticas agrícolas voltadas para a agricultura familiar. O que é importante a gente ressaltar que grande parte dos trabalhadores eles utilizam menos os insumos agrícolas, como fertilizantes e agrotóxicos. Eles são responsáveis pela produção de 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros e representam 77% dos empregos aí da agropecuária, além de produzir de forma mais sustentável do que os grandes produtores. Nós discutimos, né, em aulas passadas sobre a Revolução Verde, que foi introduzida aí no Brasil técnicas agrícolas que marcaram aí um período e por isso foi chamada de Revolução Verde, que foi a partir de 1945, 1950, ou seja, a partir da Segunda Guerra Mundial. A Revolução Verde, então, ela foi marcada aí pelo uso intensivo de produtos para garantir maior produtividade e entre esses produtos a gente destaca os fertilizantes nitrogenados e fosfatados, o uso de compostos químicos sintéticos para combater invasores, né? A gente cita aí bactericida, inseticida, fungicida. E nós tivemos problemas com isso, né? Problemas no decorrer do ano, que nós podemos citar aí em torno de 200 mil intoxicações, que ocorrem todos os anos, além de ação aí cancerígena de agrotóxico. Então, nós temos impactos negativos da Revolução Verde, que faz com que nós tenhamos políticas mais sustentáveis. Então, a partir aí de 1980, veio cobranças tanto de lideranças externas e também de pessoas que lutam aí por uma agricultura mais sustentável, né, que não degrada o ambiente, que não causa impactos negativos. E nós podemos citar então a agricultura orgânica e agroecológica. Podemos encontrar também como vias alternativas aí. Bom dia, Maria, tudo bem? Estou trabalhando aqui uma aula, tá? Então a gente pode citar aí outras formas dessa agricultura que a gente chama na literatura alternativa, agricultura natural, a biodinâmica, a biológica, a agrofloresta, e nós vamos discutir um pouquinho aí algumas. Os maiores adeptos aí da agricultura orgânica são os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, e o Brasil, ele ocupa hoje a 34ª posição aí de produção orgânica. Então, nós estamos entre os primeiros em questão de produção de grãos, de produção de grande escala, que atende aí principalmente o mercado externo. E quando fala de produção orgânica, que é aquela mais sustentável, que garante a alimentação do brasileiro, nós estamos aí na 34ª posição. Então, nós temos que investir mais e produzir mais de forma sustentável. Esse site aqui da Sebrae apresenta um texto bacana aí sobre agricultura orgânica, falando aí do cenário brasileiro, as tendências e as expectativas em relação a essa produção. E quando a gente fala agricultura orgânica,
Nós estamos pensando em uma linha de produção que utiliza os recursos renováveis que são oferecidos pelo ambiente de forma sustentável e também na verdade, não utiliza insumos agrícolas como agrotóxicos, fertilizantes. E nesse contexto, aproveita-se melhor as condições do solo. Coloquei aqui essa imagem aqui embaixo de hortaliças sendo produzidas sobre a boiada. Então aproveita aí a biodiversidade do solo para reciclagem da matéria orgânica e com isso repor nutrientes que são essenciais para o crescimento aí das plantas. Não basta apenas uma pessoa falar que produz alimentos orgânicos e vender um alimento, uma hortaliça aí como alimento orgânico. Então tem uma normativa, passa-se por uma vistoria e nós temos uma lei aí que garante que de fato as pessoas que falam que estão produzindo orgânicos realmente estão. Em relação a agroflorestas e também a integração lavoura, pecuária e floresta, são técnicas agrícolas que têm ganhado espaço aí no território goiano e também no Brasil, porque tenta-se utilizar o máximo de uma área fazendo-se integração. Quando é agrofloresta, intercala-se entre linhas produtos agrícolas, né? Nós temos aí cultivo de banana, cultivo de girassol, então geralmente utiliza-se aqui, ó, entre as plantas da fileira, aquelas que têm menor porte. E no sistema florestal, né, pode ser espécies nativas ou também espécies para utilização depois como recursos madeireiros. Então é uma forma de obter madeira sem desmatar novas áreas. Integração lavoura, pecuária e floresta vai um pouquinho além disso. Então intercala, além de cultivos agrícolas, intercala também com gramíneas, braquiária no caso principalmente, para a produção bovina. Isso ocorre então aí entre fileiras, né, de árvores, no caso é um plantio de eucalipto, para abastecer aí com recursos madeireiros. Nós sabemos que utiliza-se tudo de uma árvore, inclusive para a produção de papéis, né, que nós utilizamos tanto, produção de lápis e diversas outras coisas, né, móveis de escritório, móveis industriais. Bom, então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí da nossa aula, e que nós possamos compreender cada dia mais esse cenário. Vocês tendo dúvida, eu estou à disposição para esclarecer e podem contar comigo. Vou passar aí uma atividade para vocês, daquele livro em PDF Técnicas Agrícolas, página 29 e 30, são apenas 5 questões. Como elas são pequenininhas, vocês podem copiar e responder no caderno, ok?